A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Noivo Sortudo. Naquela tarde, a cozinha estava fervilhando com o som de panelas e frigideiras, o cheiro de peixe assado, legumes cozidos e até mesmo as risadas de mulheres e meninas ecoando na varanda. Quando Lino entrou, a bandeja de arroz estava quase cheia, apenas esperando que todos se sentassem. O senhor Inácio, sogro de Lino, estava nu, segurando uma garrafa de cerveja na mão, acenado para o genro. Venha aqui, sente-se perto do papai para se divertir. Que flauta! O senhor Júlio, marido de Elaine, sentou-se ao lado dele, servindo cerveja para Lino, sorrindo, mas seus olhos pareciam estar longe. Traços de fadiga estavam claramente marcados em seu rosto. Sobre a mesa, um prato de amendoim cozido fumegava e algumas garrafas de cerveja gelada estavam prontas. A atmosfera parecia calorosa e pacífica como muitas outras refeições campestres. Amanda, a sogra de Lino, levantou-se e sentou-se, constantemente pegando comida para o genro. Com quase 50 anos, ela ainda mantém uma figura esbelta, andando levemente, mas com firmeza. Às vezes, ao se curvar, o delicado manto de seda preta revela algumas linhas difíceis de esconder. Lino ficou confuso por um momento e baixou os olhos para a tigela de arroz. Mas ainda não conseguia esconder seu olhar rápido. O leve sorriso no canto dos lábios dela o deixou ainda mais confuso. Como se tudo fosse intencional. No cenáculo, a voz de Elaine soou, quente e clara, chamando sua família. Lino, depois de comer, lembre-se de vir aqui e beber chá verde para refrescar seus intestinos. Ela saiu. Sua figura não era alta, mas proporcional, e o olhar salgado de uma menina de um filho era evidente em cada gesto. Sua pele era mais branca que a de Maíra, e seus olhos brilhavam como se ela quisesse ser um pouco desafiada. Lino apenas riu. Ele balançou a cabeça, tentando manter a compostura, mas em seu coração havia uma onda de uma sensação estranha, familiar e distante, quente e imprevisível. À noite, depois de copos de cerveja e risadas rústicas, a casa afundou em silêncio. Os velhos quartos eram próximos, separados apenas por paredes de tijolos frágeis. Lino estava deitado ao lado de Maíra, ouvindo cada curva e cada respiração ecoando do quarto de Elaine. E foi então que ele percebeu que a refeição familiar aparentemente pacífica agora era como um pano fino cobrindo os distúrbios que ainda não haviam sido chamados. Na paixão do casal, Lino ainda estava acordado o suficiente para perceber isso. O jovem está em sua idade mais prolífica. Além da nostalgia depois de alguns dias trabalhando separados, torna o amor do casal bastante intenso. Maíra não pôde deixar de sussurrar. E Lino tentou ficar o mais quieta que pôde. Mas no espaço tranquilo da noite campestre, todos os sons parecem ser amplificados. O ranger da velha cama, a respiração, tudo entrelaçado, formando uma sinfonia de amor. Sabendo com certeza que a sala ao lado poderia ouvi-lo, ele se sentiu um pouco envergonhado e teve uma estranha sensação de excitação. Ele era deliberadamente um pouco mais forte, como uma besta macho exibindo sua força. Depois de terminar seu trabalho, Maíra estava cansada e adormeceu. Lino estava respirando, o suor ainda manchado na testa, a garganta seca. Lino gentilmente saiu da cama, com a intenção de sair para a cozinha para beber um copo d'água. A porta da sala se abriu, sem fazer barulho. O corredor estava escuro, apenas a luz fraca da lua penetrava pela fenda da janela. Quando Lino passou pela porta do quarto de Elaine, ele parou de repente. Um suspiro pesado e reprimido soou de dentro. Não é como um suspiro cansado, mas como a voz de uma pessoa que sofre de um desejo ardente que não é aliviado. Lino prendeu a respiração, pressionando a orelha perto da porta de madeira. Ele ouviu o farfalhar do pano, o virar da cama e, em seguida, o som da respiração rápida misturado com os sons de uma repressão lamentável. Oh meu Deus! É tão miserável! Um sussurro, quase um soluço, chegou aos seus ouvidos. Era a voz de Elaine.
Um pensamento ousado passou pela mente de Lino. Será que os sons do meu quarto agora a agitaram? O jovem sentiu todo o seu corpo queimar. Em parte por pena, em parte por curiosidade e em parte por culpa. Ele sabia que não deveria estar escutando, mas seus pés pareciam estar enterrados no chão. Ele ficou ali, ouvindo os sons de solidão e saudade do quarto de sua cunhada. Até que tudo gradualmente ficou em silêncio. Naquela noite, Lino perdeu o sono. A imagem dos suspiros salgados e apaixonados de sua cunhada com suspiros desesperados assombrava sua mente. O primeiro segredo da família de sua esposa foi acidentalmente revelado diante dos olhos do jovem. Na manhã seguinte, Lino acordou bem tarde. Quando saiu para o quintal, viu o sogro e o cunhado Júlio sentados a beber chá, com os rostos apáticos. Elaine estava varrendo o quintal e, quando viu Lino, olhou para ela e abaixou o rosto apressadamente, com as bochechas coradas. Essa ação dela fez Lino acreditar em sua especulação na noite passada. Amanda saiu da cozinha, carregando uma cesta de ervas na mão. Ela olhou para Lino e sorriu. Seu genro dormiu bem? Maíra disse que estava cansada ontem à noite. Então não ligou. As palavras de Amanda eram muito normais. Mas Lino se assustou. Ele gaguejou. Sim, dormi bem. Amanda olhou diagonalmente para o quarto de Lino, e depois novamente para o quarto da irmã de Elaine. Seus olhos brilhando de travessura. Jovem bonito, ombros largos, bom sono, ao contrário desses velhos, roncando como um trovão à noite. Mas o dia como um navio murcho. As palavras de Amanda foram lamentativas e sarcásticas, fazendo com que o Sr. Inácio e o Sr. Júlio, que estavam sentados tomando chá, tossem secamente por algumas horas e seus rostos corassem. A irmã Elaine, que estava varrendo o quintal, também parou. Suas mãos agarraram o cabo da vassoura com mais força. Lino começa a aprofundar a cadeia de coisas, a atitude cansada de seu sogro e cunhado. As expressões e ações deprimidas de Elaine na noite passada, junto com as insinuações de sua sogra. Um quadro geral está surgindo gradualmente. Ao meio-dia, enquanto Maíra e sua mãe iam ao mercado, Lino estava sozinha em casa com sua irmã Elaine. Meu cunhado e meu sogro foram a algum lugar cedo. Elaine estava sentada na varanda colhendo legumes. Lino sentou-se ao lado dele, fingindo perguntar, para onde o irmão Júlio e seu pai foram tão cedo. Irmã, Elaine suspirou. Suas mãos ainda não paravam para colher vegetais. Vá para a casa de um amigo para bater ninhos de camarão. Mas para onde ir? Eles só são bons nessa quantidade. Sua voz parecia mal-humorada. Os homens também precisam se divertir, disse Lino. A irmã Elaine de repente olhou para cima e olhou diretamente nos olhos de Lino. Seus olhos hoje não eram mais tão tímidos quanto pela manhã. Mas havia algo desafiador e reprovador. Entretenimento? E minha esposa e filhos em casa? Estou muito feliz por ter minha Maíra. Ele é obediente e eu sou forte. A última palavra, saudável, que ela disse foi suave. Quase apenas um sopro de vento. Mas era como um pedaço de pau esfaqueando a orelha de Lino. Ele estava atordoado. Seu rosto estava quente. Irmã, o que você está dizendo? O que eu digo? Você sabe. Elaine se virou, mas suas orelhas estavam vermelhas. Esta casa é muito mal insonorizada. Ontem à noite minha esposa e eu estávamos realmente apaixonados. Lino enrijeceu a garganta, sem saber o que dizer. Ele só conseguia rir. A irmã Elaine viu o olhar envergonhado de Lino e de repente riu. E seu sorriso era um pouco amargo. Não seja tímida. Estou feliz por minha irmã. As mulheres, mais do que umas às outras, estão em seus maridos. Algumas pessoas têm sorte. Algumas pessoas são consideradas um número. Dizendo isso, ela se levantou, abraçou a cesta de legumes na cozinha e deixou Lino sentado sozinho com uma confusão de pensamentos. As palavras de Elaine nada mais eram do que uma confissão. Ela tinha ciúmes da própria irmã. Ciúmes de Maíra ter um jovem marido saudável que pudesse lhe proporcionar momentos apaixonados que ela não tinha há muito tempo. O segundo segredo foi confirmado. Não só Elaine,
Mas talvez a sogra de Lino esteja em uma situação semelhante. Mulheres bonitas, que são mais jovens e vigorosas, têm que viver em um único cobertor ao lado de seus maridos. Naquela noite, Lino notou deliberadamente durante a refeição. O cunhado de Júlio apenas se abaixava para comer, ocasionalmente ficando mal-humorado com o filho pequeno. Elaine sentou-se ao lado dela, seu rosto frio como dinheiro. E o senhor Inácio, depois de algumas taças de vinho, começou a falar novamente no céu e na terra, sem prestar atenção a Amanda que estava sentada ao seu lado. Com os olhos ardendo, Lino de repente sentiu pena das mulheres desta casa. Mas no fundo do coração do jovem, outro sentimento surgiu, uma curiosidade culpada. Ele se perguntou o que eles fariam para aliviar aquelas mulheres que estavam desesperadamente ansiosas. E ele não esperava que estivesse prestes a se tornar a resposta para essa pergunta. Em seu terceiro dia na cidade natal de sua esposa, Lino começou a sentir que o ar da casa estava sufocante. Não vem do desconforto, mas dos olhares, das palavras implícitas e de uma tensão instintiva sexual pairando por toda parte. A irmã Elaine começou a ser mais ousada. Muitas vezes encontro uma desculpa para pedir a Lino para consertar isso e carregar aquilo. Toda vez, ela acidentalmente ou intencionalmente tocou o corpo de Lino. Às vezes, uma mão passava por seu braço. Às vezes seu peito pressionava levemente contra suas costas enquanto ambos carregavam um objeto pesado. Lino, não importa o quão estúpido ele seja, entende que esses são sinais de luz verde. Ele estava assustado e animado. A pessoa que mais surpreendeu Lino foi sua sogra, Amanda. Amanda não é tão rebuscada quanto Elaine. Ela age de forma muito mais direta e inteligente. Naquele dia, estava tão quente quanto fogo derramando. Lino usava um par de shorts. Sentado na varanda fria, Maíra e Elaine saíram para o campo para ver a colheita dos grãos. Em casa, apenas Lino, Amanda e seus dois pais dormiam no quarto. Amanda pegou um prato de melancia e colocou sobre a mesa. Ela também usava apenas um terno de linho fino em casa. A gola foi cortada profundamente. Ela se sentou na cadeira em frente a Lino. O fã sussurrou: "Está muito quente. Baby, eu como melancia para me refrescar." "Sim, eu agradeço." Lino pegou um pedaço de melão, dando uma mordida deliciosa. Amanda não comeu, apenas sentou e observou Lino. Seu olhar varreu de seu rosto jovem para seu corpo musculoso. E então parou no abdômen tonificado de seu genro. "É muito bom olhar para um filho saudável." Ela soltou uma frase azul. "É muito bonito. É diferente. Ele está sempre cheio de vitalidade." Lino quase engasgou com o melão. Ele sorriu ironicamente. "Por que você não pratica com frequência?" "Mãe, a prática é boa." Amanda acenou com a cabeça e suspirou. "Se ao menos esses velhos pudessem ter um papel como você. Não cego para pai e filho." O senhor Júlio da família de Elaine. O dia todo só conhecendo vinho e chá. "Você está doente. O que você diz?" Ela perdeu a frase, mas Lino entendeu o que ela quis dizer. Ela estava confirmando o que Lino suspeitava. "Mulher, é muito difícil," disse Amanda de repente em voz baixa. "Especialmente na sua idade, Elaine. As pessoas chamam isso de idade da primavera. A necessidade é maior, mas meu marido é como um tronco. Viver juntos é como dois colegas de quarto." "Você diz que está sofrendo?" Lino só podia ouvir em silêncio. Ele não esperava que sua sogra pudesse francamente confidenciar a ele coisas tão delicadas. "Estou dizendo a verdade. Não consigo dormir muitas noites." Amanda olhou diretamente nos olhos de Lino. Seus olhos suplicantes e convidativos. "Continue provocando. Seu corpo continua ficando irritado." Olhando para o velho marido, ele roncou alto. "Eu sou jovem. Acho que você não entende esse sentimento." "Sim, Lino gaguejou. "Na primeira noite em que você e eu voltamos." Amanda mudou abruptamente de assunto. "Meu quarto ficava no final da fileira. Mas eu podia ouvir. Estou feliz por Maíra, mas também sinto muito por mim mesma." Lino ficou pasmo. Descobriu-se que não só Elaine, mas também sua sogra tinha ouvido.
Amanda viu que Lino estava em silêncio. Inclinou-se ligeiramente para a frente e sussurrou: Lino, você é uma boa pessoa. Eu sei que você me ama. Eu amo Elaine, não é? Lino assentiu reflexivamente. Então você pode me ajudar? A pergunta de Amanda foi como um trovão nos ouvidos de Lino. Socorro! Ajudar o quê? Ele não se atreveu a pensar mais sobre isso. Amanda olhou profundamente nos olhos de Lino. Sua mão descansando suavemente nas costas da mão dele que estava apoiada na mesa. A pele da mulher sub-50 ainda é macia e quente, não há problema em falar com sua mãe. Estou tão sozinho, às vezes eu só quero alguém para confiar. Para abraçar para me ajudar a me sentir vazio. Não pense em nada sujo. Embora ela tenha dito isso, seus olhos e ações disseram o contrário. Lino sentiu seu coração batendo forte. Ele estava enfrentando um convite que não poderia ter sido mais óbvio de sua própria sogra. Uma mulher bonita, aspirante e experiente. Naquele momento, o som da motocicleta de seu sogro e cunhado chegou ao final do beco. A senhora Amanda retirou apressadamente a mão. Levantou-se e sua expressão voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Vamos. Mãe, entre e cozinhe arroz. Eu sento e brinco. Ela foi para a cozinha. Mas antes de sair, olhou para Lino novamente. Um olhar promissor. Lino sentou-se sozinha. Seu coração tão confuso quanto seda. Esta viagem de volta à sua cidade natal estava completamente fora de seu controle. Ele era como uma presa perdida em uma floresta cheia de armadilhas doces. E ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, cairia em uma dessas armadilhas. A quarta noite foi uma noite sufocante. Toda a família terminou de comer cedo. Todos se sentaram no pátio. O senhor Inácio e o senhor Júlio. Depois de uma tarde de bebedeira, acenaram com a cabeça e logo se puxaram para o primeiro quarto. Maíra sentia-se um pouco cansada em seu corpo. Então foi para seu quarto descansar cedo. Apenas Lino, Elaine e Amanda ficaram sentadas no quintal. O espaço estava assustadoramente silencioso. Apenas o som de insetos farfalhando. Elaine sentou-se em uma rede, balançando levemente. O luar brilhava em seu rosto, destacando as linhas delicadas, mas tristes. Ela não disse nada, apenas ocasionalmente olhou para Lino. Dona Amanda era diferente. Sentava-se em um cobertor de bambu, acenado com um leque na mão. E sua boca falava constantemente com Lino, no campo. É uma noite tão triste. Filho, não há nada para brincar. Ao contrário da cidade, ainda deve estar muito movimentado neste momento. Sim, só agora as pessoas começam a sair à noite. Respondeu Lino. É mesmo? Engraçado, não é? Amanda riu. Quantos dias você planeja subir? Provavelmente até o final desta semana. Eu ainda tenho que ir trabalhar. Tão rápido? Amanda soltou um suspiro. Minha esposa e eu fomos embora. A casa está triste como antes. Suas palavras fizeram o ar cair. Lino sentiu a verdadeira solidão na voz de sua sogra. Depois de um tempo, Amanda se levantou. Bem, vá ao banheiro e vá para a cama. As duas irmãs sentam e brincam. Ela entrou. Irmã Elaine também parou de dar a rede e sentou-se ereta. Entre no quarto com Maíra. Deixe-a em paz. Sua voz parecia ser algo estranho. Sim, vou sentar um pouco para me refrescar, disse Lino. A irmã Elaine ficou em silêncio. Cerca de 5 minutos depois, ela também se levantou. Vamos. Eu também vou dormir. Ela entrou na casa. Seu andar parecia pesado. Sentado sozinho, Lino se sentiu estranho. Ele sabia que as duas mulheres esperavam algo dele, mas não sabia o que fazer. Ele sentou-se por mais um tempo e então decidiu entrar na sala. Quando ele passou pela cozinha, viu que a luz ainda estava acesa. Amanda estava parada ali, não tomando banho como ela disse, mas mexendo na chaleira. Ela usava apenas uma camisola fina de seda vermelha ameixa com 2 alças. Sob a luz amarela, toda a curva do corpo da mulher de 50 anos apareceu provocativamente. Vendo Lino, ela não demonstrou nenhuma confusão. Mamãe fez um bule de chá de coração de lótus. Bebeu para facilitar o sono.
Você bebe? Sim, vamos lá. Lino engoliu em seco. Venha aqui, sente-se comigo por um tempo. Amanda deu um tapinha na cadeira ao lado dela. Eu tenho algo a dizer. Lino hesitou por um segundo e depois se aproximou. Ele se sentou, tentando não olhar diretamente para a sogra. O leve cheiro de perfume misturado com o cheiro de mulheres fez sua mente girar. Você vê a pobre Elaine? Perguntou Amanda de repente. Lino assentiu. Ele é mais infeliz do que sua mãe. Minha mãe é velha de qualquer maneira. E ela está em sua juventude. Júlio, sabe, estamos casados há alguns anos e ele continua murchando. Eu olho para ele, disse ela, estendendo a mão para tocar o braço de Lino. Sou meu cunhado, mas também sou homem. Você acha que isso é injusto com ele? Sim, respondeu Lino. Sim, nós mulheres, às vezes não precisamos de nada de luxo. Apenas de um homem que realmente saiba amar e mimar. Isso é difícil. A voz de Amanda começou a implorar. Sua mão começou a se mover com mais ousadia, deslizando sobre seus bíceps e depois sobre seus ombros. Lino, eu sei que você é uma boa pessoa. Eu amo Elaine. Eu também te amo, não é? Ela repetiu a pergunta no dia anterior. Mas desta vez, o tom e a ação eram diferentes. Ela pressionou seu corpo contra Lino. Seu hálito quente contra o pescoço dele. Ajude-me. Filho, estou prestes a perdê-lo mais. Estou implorando. Suas palavras eram como um remédio. E a razão de Lino entrou em colapso completamente. À sua frente estava uma bela mulher. Ansiando, implorando. Todas as barreiras morais foram apagadas e apenas o instinto primordial de um homem permaneceu em sua mente. Ele se virou, encarando Amanda, na luz dourada da cozinha. Ele viu em seus olhos uma chama ardente de saudade. Ele não disse nada, apenas levantou lentamente a mão para abraçar a cintura de sua sogra. Amanda tremeu e seus braços se apertaram em torno das costas nuas de Lino. Oh meu Deus! Isso mesmo, abrace-me, filho. Sua voz estava perdida. Não tenha medo, ninguém sabe nesta casa. Lino começou a ficar mais forte. Sua mão direita desceu para seus quadris redondos, que ainda estavam firmes e esfregados. E então rapidamente deslizou para a bainha de sua camisola, rastejando para a terra seca que precisava ser ancorada, cutucando cada dedo naquele lugar. Você gostou? Ele sussurrou em seu ouvido e respondeu com um sim. Na cozinha estreita, no meio do silêncio da noite, a razão de Lino se dissipou completamente, deixando apenas o instinto mais enraizado de um jovem que ardia de vitalidade. Ele apertou o corpo ainda tonificado de sua sogra com mais força. E os beijos culpados caíram por seu pescoço. Ombros e as alças de sua saia deslizaram para baixo para revelar seu peito que estava apertado para ele. Lino inclinou-se sobre a boca com seu primeiro carinho por Maíra, sua esposa. Ele a sentiu tremer de saudade. Oh, minha querida. Isso mesmo. Estou tão infeliz. Quantos anos se passaram? Simples assim. Filho, só você pode me entender. Aquele velho, o tronco, é apenas um tronco. Em sua confusão, Lino ouviu fracamente a voz de Amanda soluçando. Se eu tivesse visto você antes. Se eu tivesse sido sua. Oh meu Deus, por que meu destino é tão miserável? Essas palavras foram uma palavra de ressentimento e o mais doce elogio que chegou aos ouvidos de Lino. Ele se sentia como um deus. Um Messias que estava concedendo favor a um crente devoto que há muito havia murchado. A culpa foi esmagada pelo senso de poder de um homem. De repente, uma tosse forte e seca ecoou do quarto do Sr. Inácio, quebrando a atmosfera espessa. Lino e Amanda ficaram assustados, como se tivessem sido salpicados com água fria. Eles se separaram apressadamente. Amanda teimosamente ajustou sua camisola esfarrapada, o rosto ainda corado e o cabelo desgrenhado. Lino deu alguns passos para trás, seu coração batendo como um tambor de batalha. A culpa e o medo acabaram de bater agora. Morto, sussurrou Amanda. Ambos prenderam a respiração e ouviram. Felizmente, após a tosse, apenas o silêncio e o ronco soaram novamente. O Sr. Inácio só se virou enquanto dormia.
Amanda deu um suspiro de alívio. Ela olhou para Lino, seus olhos não queimando mais, mas sim de complexidade indescritível. Um pouco de gratidão, um pouco de constrangimento e uma pitada de posse. Filho, volte para o seu quarto, disse ela, sua voz calmante. Considerar. Parece que nada aconteceu esta noite. Dito isto, mas nós dois sabíamos que havia coisas que, uma vez que acontecessem, nunca poderiam ser consideradas como nunca existindo. Mãe, me desculpe, Lino murmurou. Amanda balançou a cabeça ligeiramente. Aproximou-se e levantou o dedo para bloquear os lábios de Lino. Não. Não tenho culpa. Ser mãe voluntária. Durma bem, ela disse e rapidamente se virou. Pegou o bule de coração de lótus e correu de volta para seu quarto, deixando Lino imóvel no meio da cozinha. O jovem olhou para seu corpo e depois olhou para a porta do quarto de sua sogra que acabara de fechar. Ele estava com a sogra, na casa dela, no momento em que o marido dormia no quarto ao lado. Lino cambaleou de volta para a sala. Maíra ainda estava dormindo, seu rosto inocente e claro, olhando para sua esposa. Uma onda de mordidas no salário de Lino atingiu, fazendo Lino quase sufocar. Ele gentilmente se deitou ao lado dele, tentando não fazer nenhum som. Ele fechou os olhos, mas a imagem de sua sogra em uma camisola vermelho ameixa e seus sussurros ardentes continuavam piscando em sua mente. Essa viagem de volta à sua cidade natal o transformou em um criminoso. E ele teve um palpite de que a tempestade havia acabado de começar. Na manhã seguinte, Lino foi o último a se levantar. Ele ficou acordado quase a noite toda, atormentado por sua culpa. Quando ele saiu, ele não se atreveu a olhar diretamente para o rosto de ninguém. O café da manhã ocorreu em uma atmosfera estranha. Inácio e Júlio continuam letárgicos como sempre. Maíra permaneceu despreocupada, cantando sobre Lino. Apenas 3 insiders estão cientes da tensão que existe. Lino tentou evitar o olhar de Amanda, mas ainda podia senti-la olhando para ele. Ocasionalmente, ele espiava e a pegava sorrindo para ele. Um sorriso cheio de mistério. Ela pegou um pedaço de ovo frito para ele e sua voz era muito mais doce. Genro, coma muito para ter força. Você parece tão pálido. Suas palavras, poderosas, fizeram o coração de Lino bater. Ele só sabia se abaixar para comer, sem ousar olhar para cima. Mas havia uma pessoa que não negligenciou esses pequenos detalhes. A irmã Elaine, sentada em frente a Lino, comeu sua porção em silêncio. Mas seus olhos afiados continuavam varrendo para frente e para trás entre Lino e sua mãe. Ela notou a incomum maneira como sua mãe tratava Lino. Ela podia ver o olhar amoroso de sua mãe e a expressão envergonhada e culpada de Lino. Uma terrível suspeita e ciúme surgiram no coração da mulher que estava murchando de solidão. Talvez, ontem à noite, quando eu estava me contorcendo no quarto, minha mãe apertou a mão dela lá fora. Esse pensamento a fez enlouquecer. Sua mãe, a quem ela sempre confidenciou seu sofrimento, foi quem conseguiu o que desejava. Após o café da manhã, Maíra convidou a mãe para ir brincar na casa da avó. Lino se desculpou por estar cansada, pedindo para ficar em casa. O Sr. Júlio e o Sr. Inácio desapareceram cedo em algum lugar. Na casa grande, agora apenas Lino e Elaine permaneciam. O ar ficou mais sufocante do que nunca. Sentado à mesa e à cadeira, fingindo olhar para o telefone, a mente de Lino estava confusa. Elaine se limpou silenciosamente, mas Lino sentiu seu olhar ardente pressionado contra suas costas. Depois de um tempo, Elaine se aproximou. Tio Lino, sua voz estava fria. Sim, irmã. Lino olhou para cima assustado. Você pode ir ao armazém no final do jardim para ajudar a irmã Kaikuoki, que foi atropelada por ele. Preciso consertá-lo para regar os canteiros de vegetais. Sim. Tudo bem. Lino não pensou nisso e se levantou imediatamente. Ele só queria sair dessa atmosfera estranha. O celeiro está localizado no final do jardim, bem longe da casa principal e obscurecido por árvores densas. Era velho. A porta de madeira estava desbotada. Lino empurrou a porta e entrou.
Estava escuro e cheirava a mofo por dentro. Ele estava apertando os olhos para encontrar o interruptor de luz. Quando disse, Rumble, a porta do armazém se fechou e o som de travas de madeira soou seco. Lino se assustou e se virou. Pela fresta da porta, ele viu a figura de Elaine parada ali. Irmã, o que você está fazendo? Abra a porta. Lino entrou em pânico. A irmã Elaine não respondeu. Ela entrou lentamente por uma pequena porta do lado que Lino não percebeu. Ela bateu a porta inteira e trancou-a. O armazém estava na escuridão fraca. Apenas alguns raios de luz penetravam pelos buracos no telhado de ferro corrugado. Do que você tem medo? A voz de Elaine soou, um pouco ressentida e amarga. Ela se aproximou de Lino. Na luz fraca, ele podia ver que o rosto dela estava coberto de lágrimas. Mas seus olhos estavam queimando com um fogo que era ao mesmo tempo raivoso e ansioso. Diga-me, o que você e minha mãe fizeram ontem à noite? Sua pergunta foi como uma facada no coração negro de Lino. Ele ficou pasmo, gaguejando, irmã, o que você está dizendo? Eu não entendo. Não entende? A irmã Elaine sorriu, um sorriso distorcido. A maneira como minha mãe olhou para mim. A maneira como eu a evitei. Você acha que eu sou cego? Nessa casa toda, só a Maíra é uma. Ela estava perto de Lino, suas mãos segurando a bainha de sua camisa. Por quê? Por que minha mãe? Ela é velha. E eu? Você sabe que eu tenho que ouvir seu marido e sua esposa todas as noites? Você sabe como é doloroso? Ouvir que minha irmã está feliz e estou deitada ao lado de um marido inútil. Você sabe? Ela gritou. As palavras pareciam rasgar o espaço silencioso. Suas lágrimas rolaram. Lino estava confuso, assustado e simpático. Ele levantou a mão, tentando afastá-la. Irmã, acalme-se. Acalme-se. Elaine balançou a cabeça no balcão. Não consigo mais me acalmar. Você pode ajudar minha mãe. Por que você não pode me ajudar? O que eu sou inferior a ela? Eu sou mais jovem. Eu também preciso. Dizendo isso, Elaine não esperou pela reação de Lino. Ela se levantou na ponta dos pés. Usou toda a força do desespero e beijou-o devoradoramente nos lábios. Um beijo que tem tanto o gosto salgado de lágrimas quanto a loucura que foi suprimida por muito tempo. Lino foi completamente pego de surpresa e foi encurralado no canto da parede entre os velhos implementos agrícolas. Por um lado, havia culpa por sua esposa. Por outro lado, extrema simpatia por sua infeliz cunhada. E o instinto masculino mais uma vez surgiu diante dessa audácia e desespero. Seus braços apertaram os ombros de sua cunhada e começaram a responder ao beijo com um frenesi que nunca cessou. Os dois tiraram suas roupas e as jogaram no chão e seus corpos enrolados como cobras envoltas em um canto escuro da parede. A mão de Elaine rastejou para baixo. Pegou-a e acariciou-a com amor. E Lino estava explorando cada centímetro da carne macia das costas e ombros de uma mulher. Ao mesmo tempo, sua mão enrolou o pêssego em diferentes formas. Elaine se cansou de esperar. E uma de suas pernas levantou o quadril e tomou a iniciativa de levar o menino para sua floresta mística que ansiava por ele seguir em frente. Para satisfazer o desespero nela por tanto tempo, seu marido inútil não prestou atenção nisso. Agora, Lino, seu cunhado, substituiu o marido em um caso de amor com ela com sucesso inesperado. No armazém escuro e mofado, outra tempestade de amor está prestes a surgir, mais intensa e frenética do que na noite passada. Depois de muito tempo, ela levantou a cabeça. Ela levantou a mão, acariciando suavemente o rosto suado de Lino. Seus olhos olhavam para ele não mais com ciúme ou ressentimento, mas cheios de gratidão e um pouco de adoração. Muito obrigado. Lino ainda não estava calmo. Incapaz de se acalmar, ele ficou em silêncio. A irmã Elaine sorriu levemente. Ajustei minhas roupas esfarrapadas e depois ajudei Lino a arrumar o corpete. Suas ações eram naturais, como se fossem um casal de amantes que se conheciam há muito tempo. Você é um homem tão maravilhoso. Ela olhou nos olhos de Lino. Sua voz cheia de sinceridade. Ele não é apenas saudável, mas também sabe como fazer as mulheres felizes. O Maíra é realmente abençoado.
Seu elogio fez Lino se sentir envergonhado. Mas também havia um pouco de orgulho se infiltrando. Eu sinto muito. Lino finalmente disse uma frase completa. Não, Elaine balançou a cabeça imediatamente. Você não tem culpa alguma. Eu te forcei. Estou apenas ajudando uma pessoa pobre. Você me salvou, Lino. Se não fosse por hoje, eu teria enlouquecido. Ela disse e então deu um passo para trás, olhando para Lino da cabeça aos pés novamente. Seus olhos ainda não conseguiam esconder sua admiração. Vamos. Você sai primeiro. Eu saio depois. Não deixe ninguém suspeitar de você, disse ela, sua voz tendo retornado à sua calma habitual, como se ela fosse uma pessoa completamente diferente da mulher louca que ela tinha sido antes. Ela foi abrir o trinco da porta principal. Vá. E vamos com calma com o assunto de hoje. Como se fosse nosso próprio segredo. Lino acenou com a cabeça e beijou levemente a cunhada nos lábios. E saiu apressadamente do armazém, sem ousar olhar para trás. A luz do sol brilhante do lado de fora o fez apertar os olhos. Ele respirou fundo, tentando dissipar o cheiro de mofo e o cheiro de culpa que ainda permanecia em seu peito. Ele estava com a cunhada e a sogra. Em menos de 24 horas. Lino olhou para a casa principal, onde sua esposa inocente estava hospedada. Com o coração pesado, essa viagem de volta à sua cidade natal o transformou em um monstro disfarçado de humano. Lino sabia que havia afundado muito nesse atoleiro e não havia como sair. Um segredo se misturou com o outro. E ele estava no centro da tempestade. Lino cambaleou para fora do jardim. O sol do meio-dia o deslumbrou. Ele sentiu seu corpo se mover. Mas sua mente estava tensa como uma corda. Ele correu para o banheiro. Derramou água fria no rosto, tentando lavar a culpa e o cheiro do armazém que ainda o assombrava. Naquele momento, Maíra e sua sogra voltaram do mercado. A risada alegre de Maíra do lado de fora do portão deixou Lino ainda mais amargurado. Irmão Lino. Comprei um monte de camarão fresco. Hoje à noite, vou fazer camarão assado para você comer. Nutrir. Lino saiu, tentando forçar um sorriso. Sim, eu agradeço. Seu olhar acidentalmente encontrou o de Amanda. Ela olhou para ele e rapidamente olhou para o celeiro no final do jardim. Um sorriso oculto e ligeiramente sondador apareceu em seus lábios. Lino se virou apressadamente. Ele sabia que Amanda era muito mais observadora do que ele pensava. Ela começou a duvidar. Aquela refeição foi um drama de tortura para Lino. Ele sentou-se entre Maíra e Elaine. E Amanda sentou-se em frente. Na superfície, é uma refeição quente em família. Mas por baixo, as ondas subterrâneas estão rolando violentamente. Amanda, como uma pessoa, por ordem de chegada, foi extremamente proativa. Ela continuou pegando comida na tigela de Lino. Sua voz doce como cana-de-açúcar para trás. Genro, coma muito camarão. Homens, você tem que comer muitos frutos do mar para poder cuidar do trabalho. Ela deliberadamente enfatizou a palavra força, e seus olhos olharam diagonalmente para Elaine. A irmã Elaine, que acabou de ser salva, ao meio-dia, também não tinha a expressão taciturna usual. Ela se tornou extraordinariamente gentil, vendo sua mãe pegando camarão para Lino. Ela não foi inferior e imediatamente pegou um pedaço de carne de porco assada em sua tigela. Lino, coma a carne também para obter qualidade suficiente. Esta tarde eu o ajudei com um trabalho pesado. Você deve estar muito cansado. O trabalho pesado, que ela disse, fez Lino quase engasgar com arroz. Ele tossiu profusamente e seu rosto estava corado. Maíra sentou-se ao lado dela e acariciou apressadamente as costas do marido. O que há de errado com você? Vamos comer devagar. Amanda olhou para a cena. Fez beicinho levemente e disse novamente, como se fosse sarcástica, um jovem bonito. Estou cansado de fazer algum trabalho. A energia deve ser preservada e usada no lugar certo. Mas não é bom desperdiçar muito. Esta declaração foi claramente dirigida a Lino e Elaine. A irmã Elaine terminou de ouvir. Seu rosto mudou ligeiramente, mas ela não reagiu imediatamente.
Ela apenas pegou silenciosamente outro pedaço de legumes na tigela de Lino. Acidentalmente tocou levemente a mão dele e disse uma frase despreocupada, mas implícita: há coisas que não são usadas há muito tempo, mas estragam. É um desperdício. Você tem que usá-lo regularmente para ser bom e durável. Lino sentou-se no meio, suando como um banho. Ele se sentiu como um pedaço de carne sendo perseguido por dois tigres famintos. As respostas das duas mulheres não foram apenas palavras, mas facas invisíveis esfaqueando uma a outra. Ele só queria que a refeição terminasse rapidamente. Felizmente, a esposa inocente não percebeu a guerra subterrânea. Vendo que a mãe e a irmã estavam interessadas no marido, Maíra disse alegre: viu, Senhor Lino, vamos voltar para nossa cidade natal. Cuidado por minha mãe e irmã como um rei. Lino só conseguia sorrir como um amante. Rei, ele se sentia mais como um escravo. Após a refeição, Lino desculpou a dor de cabeça e pediu para ir para o quarto mais cedo. Ele estava deitado na cama, sua mente girando. O que ele deveria fazer? Faltavam apenas alguns dias para o final da semana, e ele tinha que encontrar uma maneira de sair desse doce inferno. Enquanto pensa nisso, o telefone vibra. Uma mensagem de um número desconhecido. 10 horas. Quintal. Com mãe e irmã. Lino terminou de ler a mensagem e todo o seu corpo estava frio. Era o número de Elaine. Ele sabia. Existem mães e irmãs. A frase é curta, mas contém um peso terrível. Eles conversaram um com o outro. Eles se reuniram. Ele não estava mais encarando um por um, mas os dois ao mesmo tempo. Ele sabia que esta era uma nomeação que ele não poderia recusar. Ele olhou para Maíra, que dormia profundamente ao lado dele, e seu coração estava cheio de dor extrema. Ele saiu lentamente da cama, rastejando como um ladrão, e caminhou em direção ao quintal, onde as duas mulheres de sua vida estavam esperando. O quintal estava escuro, apenas o luar fraco caía. Lino saiu, seu coração batendo forte. Sob a árvore estelar, duas sombras estavam lá silenciosamente. Amanda e Elaine viram Lino e ambas se viraram. Não havia mais ciúme ou confronto em seus olhos. Em vez disso, um estranho consenso, uma compreensão de pessoas na mesma situação e agora o mesmo segredo. Amanda foi a primeira a falar. Sua voz profunda e poderosa: você está aqui? Lino não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Mamãe e Elaine conversaram. Amanda foi direto ao ponto. Minha irmã me contou tudo sobre esta tarde. Lino enrijeceu a garganta. Imaginou uma tempestade. Mas não, Amanda estava completamente calma. Eu não te culpo. Nem culpo Elaine. Ela suspirou. Afinal, somos todos pessoas lamentáveis. Fui empurrado pelas circunstâncias. E minha mãe e minha irmã foram. Você sabe. Todos nós temos necessidades. É instinto humano. Não há nada de errado com isso. A irmã Elaine, que estava ao lado dela, acrescentou suavemente, com a voz trêmula levemente: Lino, sinto muito por ter sido rude à tarde. Eu estava com tanto ciúme que podia ver minha mãe. Então não conseguia controlar. Bem, acabou, interrompeu Amanda. O problema é que agora faltam apenas 2 dias para minha esposa e eu irmos para a cidade. E não resta muito tempo. Ela se aproximou de Lino, seus olhos olhando diretamente para ele, tanto como se comandasse e implorasse. Mamãe e minha irmã discutiram. Não vamos brigar uma com a outra. Isso só vai me deixar infeliz e fazer tudo desmoronar. Nós vamos compartilhar. As duas palavras, partilhar, saíram da boca de sua sogra, deixando Lino entorpecido. Irmã Elaine continuou, com uma voz mais séria: Lino, você é a única alegria para nós dois agora. Não queremos perdê-lo. Já concordamos. Esta noite é minha, pois ele me deve uma vez inteira. Não uma pressa no armazém. E amanhã à noite, a última noite, será minha. Lino ficou pasmo. Essas não são mais ações espontâneas. Este é um plano, um contrato claramente organizado. Ele não era mais um passivo. Preso nisso, ele estava sendo informado de seu papel nesse plano. Vocês dois. O que há de errado com vocês dois?
Lino gaguejou. Eu sou o marido de Maíra. O genro. O cunhado de todos. E vocês dois pensam em moralidade? Amanda zombou. Um sorriso amargo. A moralidade nos faz felizes? A moralidade nos ajudará a passar as longas noites de luta nos campos. Quando nossos maridos legítimos e Elaine são apenas cadáveres sem vida. Filho, quando as pessoas foram encurraladas até o fim, a moralidade é apenas um luxo. Ela colocou a mão na bochecha de Lino. Não pense muito. Apenas trate como se estivesse fazendo uma bênção. Você está salvando 2 mulheres infelizes. Só mais 2 noites. E então estarei de volta à minha vida. Mamãe e eu não vamos mais incomodá-lo. Vamos manter esse segredo até a morte. Ela continuou. Esta é uma bela lembrança desta viagem à minha cidade natal. Uma bela lembrança. Elaine deu um passo à frente, pegando sua outra mão. Lino, por favor, só hoje à noite. Eu quero ser uma mulher de verdade uma vez. Estar com um homem de verdade. Não ter medo secretamente. Estou pronto. O quarto lá em cima. O Júlio está dormindo. Ninguém vai saber. Os olhos das 2 mulheres, uma velha e outra jovem, estavam fixos em Lino, questionando e exigindo. Ele estava imprensado no meio, sem caminho de volta. Recusar? Ele não podia suportar, mas também sabia que não podia recusar. O fogo que ele tentou extinguir em seu coração começou a reacender novamente. Ele olhou para Elaine, depois para Amanda. Ele se viu não olhando para a sogra e a cunhada, mas para 2 mulheres estranhas que estavam fazendo uma oferta atraente. Finalmente, depois de um momento de silêncio sufocante, Lino fechou os olhos ligeiramente e acenou com a cabeça. Um aceno fatídico, afundando ainda mais no pântano do pecado do qual não havia saída. Naquela noite, Lino entrou no quarto de Elaine como uma alma perdida. O quarto é pequeno, simples, mas bem limpo. O Senhor Júlio, como ela disse, estava deitado na cama, com um forte cheiro de vinho, roncando como um trovão. A irmã Elaine já havia estendido uma esteira no chão. Ela puxou a mão de Lino e sentou-se, seus olhos não tendo mais a aparência selvagem do meio-dia, mas sim a ternura e um pouco de timidez de uma garota que estava namorando pela primeira vez. Ela não atacou, apenas sentou-se em silêncio ao lado dele, descansando a cabeça em seu ombro. Lino. Ela sussurrou, sua voz estranhamente suave. Obrigada por ter vindo. Eu sei que você está pedindo demais. Mas não tenho outra escolha. Lino ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer. Você sabia? Ela continuou, sua voz cheia de amargura. Casada há quase 10 anos. Mas esta é a primeira vez que me sinto esperada e querida como mulher. Eu lhe disse que você ainda está vivo. Não apenas vivo. Ela olhou para cima, seus olhos lacrimejantes olhando para ele. Ela ergueu a mão, tocando suavemente o rosto de Lino. Seus dedos longos e finos tremendo. Se eu pudesse vê-lo antes de Maíra. Se ao menos a pessoa que se casou comigo fosse você. Talvez minha vida não fosse tão miserável. Suas palavras eram como uma agulha em sua consciência. Mas, ao mesmo tempo, ela era fiel à autoestima de um homem. Não pense que sou o tipo de mulher que sou mimada. Sou muito solitária. Naquela noite, não houve loucura, apenas uma mistura de 2 almas solitárias. Você é o homem mais maravilhoso que já conheci. Lino, saudável, caloroso, compreensivo. Nunca se esqueça de mim, mesmo que seja só um pouco. Lembre-se de mim, ok? Nos braços de sua cunhada, Lino se sentia um santo e um demônio. Ele está dando felicidade na dor dos outros. E ele mesmo está se afogando no pecado. A última noite, de acordo com o contrato, foi a de Amanda. Lino entrou no quarto de sua sogra com um humor ainda mais pesado. Seu quarto era mais luxuoso, com um leve cheiro de perfume de lavanda. Inácio também adormeceu depois de tomar os sedativos que lhe foram dados. Amanda já estava esperando. Ela usava uma camisola de seda preta, que era diferente de seu campo habitual. Sob a luz fraca da noite, ela não parecia uma mulher na casa dos 50 anos, mas uma senhora que estava em sua idade mais gratificante.
Ela não falou muito, apenas puxou Lino para se sentar na cama. Serviu-lhe uma pequena taça de vinho. Tome uma bebida comigo. Estou feliz que você esteja voltando para a cidade. E também é um adeus. Sua voz estava triste. Ela olhou para Lino, seus olhos tendo tanto o desejo de uma mulher quanto o carinho de uma mãe. Filho. Ela o chamou. Com você, sinto que encontrei minha juventude novamente. Ela pensou que estava revivendo os dias esquecidos de primavera. Eu reguei uma árvore murcha. Lino. Ela largou a taça de vinho. Colocou o braço em volta do pescoço de Lino e o abraçou com força. Não peço tanto quanto Elaine. Conheço meu destino. Eu só peço uma coisa. Ela se inclinou perto do ouvido de Lino e sussurrou: no futuro. Toda vez que você voltar para sua cidade natal, não se esqueça de sua mãe. Não se esqueça de que há uma mulher neste lugar que está sempre esperando por você. Ansiosa por você. Você é minha vida. Entende? Suas palavras eram como uma corda invisível, firmemente amarrada a Lino. Ela não o segurou, mas colocou uma âncora em sua mente, para que ele não pudesse escapar aonde quer que fosse. Naquela noite, Lino sentiu a experiência e as habilidades de uma mulher que havia passado da juventude. Ela também o ensinou, guiou e fez dele seu próprio homem. Quando Lino saiu da sala, ela segurou a mão dele, os olhos cheios de apego. Eu fui embora. Como você sabe viver? Tenho certeza de que sentirei sua falta como um louco. Genro. Na manhã seguinte, o último dia da viagem, a atmosfera na casa tornou-se estranha. Lino arrumou sua bagagem e seu coração estava pesado. Ele não se atreveu a olhar ninguém nos olhos. O último café da manhã aconteceu em silêncio. Apenas Maíra ainda estava tagarelando sobre seus planos de voltar para a cidade. Quando chegou a hora de entrar no ônibus, toda a família foi se despedir deles. O senhor Inácio e o senhor Júlio ainda pareciam atordoados, apenas dizendo algumas palavras pelo alto-falante, desejando ao Lino e à esposa um caminho seguro. A separação foi realmente para os outros três. Elaine ficou de lado, com os olhos vermelhos. Quando Lino passou, ela disse baixinho: vá com cuidado. Irmã, mantenha-se saudável. Lembre-se do que você disse. Ela enfiou algo na mão de Lino. Então imediatamente retirou a mão. Lino olhou para ele. Era um pequeno lenço bordado com a letra L. Maíra correu e a abraçou com força. Fique saudável. Eu ligo para você com frequência. Depois disso, Maíra veio abraçar a mãe. Amanda deu um tapinha na filha. Mas seus olhos estavam fixos em Lino. Tenha cuidado. Vá até lá. Lembre-se de cuidar bem do marido dela. Então ela se virou para Lino. Na frente de todos, ela ainda mantinha o papel de uma sogra exemplar. Ela deu um tapinha no ombro dele e disse com voz afetuosa: genro, vá para a estrada em paz. Desta vez, minha mãe e eu não tivemos a chance de conversar muito. Da próxima vez que eu voltar, lembre-se de ficar mais tempo. Suas palavras, não tive a chance de falar muito, e, ficar mais tempo, enviaram um arrepio na espinha. Lino e Maíra entraram no carro. E o ar no pequeno beco ainda era o fôlego dos últimos dias. Os dias são cheios de risadas superficiais. Mas escondidos nas profundezas estão segredos pesados. Maíra, com um sorriso brilhante, acenou alegremente para todos. Seus olhos brilhavam de felicidade despreocupada. Como se essa viagem de volta à sua cidade natal fosse apenas uma bela lembrança. Lino, por outro lado, só se atreveu a acenar com a cabeça. Seus movimentos eram rígidos e ele não se atreveu a olhar para trás por muito tempo. Em seu coração, uma tempestade de emoções estava girando, o alívio de partir misturado com medo e culpa que não podiam ser dissipados. O carro começou a rolar. E o rugido do motor pareceu tirá-lo de um pesadelo. Mas no fundo de sua mente, ele sabia que não havia escapado. Maíra ainda olhava para trás, com as mãos acenado, como se quisesse segurar o ar quente de sua cidade natal. Lino olhou pelo espelho retrovisor, seu olhar inadvertidamente tocando a imagem de duas mulheres paradas em silêncio no final do beco. Elaine, a esposa do senhor Júlio, ficou parada,
com as mãos entrelaçadas, os olhos seguindo o carro com uma tristeza indescritível, como se tentasse esconder uma ferida que ninguém mais conseguia ver. Ao lado dela, Amanda, a sogra de Lino, estava de pé, os braços cruzados na frente do peito, os olhos frios, mas cheios de confiança e posse. Seu rosto não vacilou, como uma pessoa que sabia muito bem que tinha tudo em suas mãos. Os dois, um velho e um jovem, estavam lado a lado, não mais apenas mãe e filho, mas como dois aliados relutantes, guardando um segredo obscuro, esperando por um homem, Lino, com emoções complexas que não podiam ser colocadas em palavras. Naquele momento, Lino sentiu como se seu coração estivesse sendo estrangulado. O olhar de Elaine o lembrou dos momentos desajeitados, dos sussurros na escuridão e da ternura que ela tinha por ele. Uma ternura que ele sabia que não merecia. O olhar de Amanda, afiado e poderoso, serviu como um lembrete de que ele havia caído em uma espiral sem saída, onde era ela quem controlava todas as cordas. As duas mulheres, cada uma com uma solidão, um desejo próprio, estavam ligadas pelo mesmo segredo, um segredo do qual Lino era central, embora ele só quisesse fugir. O carro foi cada vez mais longe. As silhuetas de Elaine e Amanda diminuíram e desapareceram após a curva. Maíra não percebeu as ondas de corrente no colo do marido, descansando a cabeça no ombro de Lino, com a voz estridente. Cheia de felicidade, essa viagem de volta para sua cidade natal é tão divertida. Não é? Vejo que minha mãe e minha irmã te amam muito. Estarei de volta por mais tempo da próxima vez. Irmão. As palavras despreocupadas de Maíra eram como uma faca que acidentalmente cortou o coração de Lino. Engraçado? Ele apenas sentiu como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. Mas esse alívio é apenas temporário. Em seu coração, um medo latente crescia, como se ele tivesse plantado uma semente de pecado naquela pobre paisagem. E mais cedo ou mais tarde, ele teve que voltar para enfrentar as consequências. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente, seus olhos perdidos olhando para a estrada à frente, como se quisesse fugir de si mesmo. Na cabana apertada, o calor da Maíra tornava Lino reconfortante e doloroso. Ela era a esposa que ele amava, que sempre confiou nele incondicionalmente. Mas foi essa confiança que o fez se sentir ainda mais culpado. Cada sorriso de Maíra, cada toque gentil, era um lembrete de que ele a havia traído. Não apenas uma vez, mas durante seus dias no campo. Os momentos desajeitados com Elaine. Os olhares assombrosos de Amanda. Todos como cordas invisíveis. Prenderam Lino à sua mente, tornando impossível para ele respirar. Ele queria confessar, ajoelhar-se e implorar pelo perdão de Maíra. Mas toda vez que olhava em seus olhos claros, as palavras engasgavam em sua garganta. Ele estava com medo de que a verdade destruísse tudo, sua família, seu amor e a confiança que Maíra tinha nele. A viagem acabou, mas Lino sabia que sua história com as duas mulheres de sua esposa havia apenas começado. Cada olhar nos olhos de Elaine, cada palavra de Amanda, era como marcas gravadas em sua alma, indeléveis. Ele se sentia como um animal preso, incapaz de avançar, incapaz de recuar e só podia esperar pelo dia em que a tempestade viesse. Em seu coração, uma voz sussurrou que ele teria que voltar. Não porque quisesse, mas porque o destino o forçara a entrar em uma espiral sem saída. Esse segredo, como um fogo ardente, estava esperando para ser aceso, queimando tudo o que ele já havia apreciado. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo.
Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.